Zenit se reúne com o Flamengo e sobe proposta para contratar Gerson. Clubes se articulam para acabar com o gramado sintético no Brasileirão. Será o fim do tapetinho? Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Espalha para geral, para os amigos, para a família. Vamos com tudo aqui no canal Raflamelo. Bom, gente, assunto da tarde é Gerson. O Zenit ainda não desistiu de contratar o volante e fez uma nova investida para tentar aí tirar o capitão rubro-negro. Na segunda-feira, 3 dias antes do fechamento da janela, lá no país do Zenit, né, houve aí uma reunião no Ninho do Urubu. O diretor de futebol, José Boto, e o pai empresário do meio-campista, Marcão, estiveram presencialmente no CT, enquanto o CEO do clube, do Zenit, o Alexander Medvedev, participou por videoconferência. Na conversa, Medvedev reforçou o interesse em contratar Gerson e apresentou uma nova proposta após o Flamengo recusar a primeira de 18 milhões de euros, 107 milhões de reais. A segunda, o Zenit ofereceu 20 milhões de euros fixos, mais 9 milhões de euros em metas. O total disso aí dá 173 milhões de reais. Ô, Zenit, tá pouco ainda. Faz uma reunião, monta uma videoconferência para apresentar menos de 200 milhões pelo Gerson. Aí é loucura, como diz um amigo meu. Bom, o que a gente apurou? A diretoria do Flamengo não deu uma resposta imediata a essa segunda proposta. No entanto, apesar de considerar os valores importantes para um jogador de 27 anos, os dirigentes rubro-negros internamente tratam como certo que vão recusar essa segunda proposta do Zenit. Coincidência ou não, o clube apresentou uma proposta, o Zenit apresentou uma proposta pelo Matheus Pereira, do Cruzeiro, por 18 milhões de euros, 107 milhões de reais. Foi a primeira proposta que eles apresentaram pelo Gerson. O Cruzeiro parece que aceitou. Parece que já estão trocando o documento e o Matheus Pereira indo para o Zenit, que levou o Luiz Henrique do Botafogo. Bom, no Flamengo, a reunião com a presença do pai do Gerson foi vista como positiva após o ruído causado pelas declarações públicas de Marcão cobrando valorização salarial do filho. Os dirigentes colocaram aí na balança não só a disputa do Super Mundial de Clubes deste ano, mas também a Copa do Mundo de 2026. O Meia esteve nas últimas convocações de Dorival Júnior, inclusive foi titular nos últimos jogos do ano passado e perderia essa visibilidade atuando no Zenit. Na visão do staff do Gerson, ainda existe insatisfação. Isso porque, em nenhum momento durante a negociação com o Zenit, a diretoria rubro-negra ofereceu ao jogador ou ao seu empresário um reajuste salarial, como chegou a ser sinalizado durante a pré-temporada nos Estados Unidos. E a oferta do Zenit era excelente para o jogador em termos salariais. Pessoas ligadas ao Gerson acreditam que a diretoria não tem considerado o jogador imprescindível, como o Felipe Luiz tem feito. O técnico internamente defende a valorização do Gerson, chegou a expor isso em recente entrevista coletiva depois da vitória de 1-0 sobre o Botafogo. Felipe disse: Gerson é o líder, é o capitão dessa equipe, o cara que cuida do vestiário. Tenho certeza que o clube vai valorizá-lo do jeito que ele merece. Ele é um jogador titular de seleção brasileira, obviamente isso não passa despercebido por ninguém. Sobre as ofertas, eu não acredito que o Gerson queira sair. Simples assim. Bom, já que o Felipe falou isso, eu vou trazer aqui a versão do Gerson jogador. Esquece empresário, dirigente, enfim. O Gerson, ele não quer deixar o Flamengo. Ele está feliz no Flamengo, ele quer conquistar tudo esse ano, inclusive ele está blindado dessas negociações, propostas e tudo mais, essa loucura, né, do futebol. Então, se o torcedor pensar ou imaginar que o Gerson está inclinado a aceitar alguma coisa por conta de dinheiro, não, ele não quer deixar o Flamengo agora. Inclusive, ele está muito ligado aí nas competições, quer disputar o Super Mundial de Clubes. Ele, inclusive, já deixou claro isso para dirigentes rubro-negros dessa nova gestão do MAP. Inclusive, o Boto já está ligado que o Gerson quer ficar e está feliz.
O entendimento do Flamengo é que essa oferta do Zenit foi usada para conseguirem uma valorização pelo atleta. Aí já é questão de empresário. Olha, eu vou dizer uma coisa, não é a primeira vez que isso acontece. Quando o Gerson foi embora para a França, né, depois que ele conquistou muitos títulos em 2019, enfim, ele voltou ao Flamengo e continuam fazendo isso com o Gerson. Então, eu acho que não é um momento oportuno, eu acho que fica ruim para a imagem, né? Acaba pegando mal para o empresário, quando ele tenta puxar os holofotes todos, fala publicamente, cobra uma valorização, aí tem a proposta do Zenit, uma proposta que na minha opinião, proposta menos de 200 milhões pelo Gerson, não tem conversa. Não tem conversa. O cara é titular da seleção brasileira, capitão do Flamengo, titular do Flamengo, joga realmente muita bola. Então, o Flamengo deve recusar essa segunda proposta aí pelo Gerson, faltando alguns dias ainda para a janela fechar, lá no país que o Zenit atua. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Bom, para a gente fechar aqui, Neymar, o jogador que retornou ao país e já fez o primeiro gol, né, contra o Água Santa no Campeonato Paulista, está encabeçando aí, articulando, né, junto com outros jogadores. Deixa eu ver aqui quais foram os jogadores. Além do Neymar, um grupo de jogadores do futebol brasileiro se uniu em um movimento pedindo o fim do gramado sintético. Neymar, Thiago Silva, Bruno Henrique, Felipe Coutinho, Lucas, Alan Patrick, Gabigol, entre outros, postaram um texto nesta terça-feira reclamando dos gramados sintéticos no Brasil. Na postagem, os atletas criticam os rumos que o futebol brasileiro está tomando e pedem que os jogadores sejam mais ouvidos. O texto compartilhado também destaca a seguinte frase: juntos pelo espetáculo, futebol é natural, não sintético. O Palmeiras foi contra, né? Essa movimentação aí existiu, já chegou na CBF, né? No Conselho Técnico da CBF, que deve ocorrer na próxima semana ou depois do Carnaval, para ver aí essa movimentação dos atletas para acabar com o gramado sintético no Campeonato Brasileiro. Bom, gramado sintético aqui na minha cabeça é Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Se tiver outro aí, para mim é novidade. E a gente vai... eu vou dar uma opinião sobre isso, o gramado sintético. Eu não tenho conhecimento técnico para dizer se é bom ou se é ruim. E não importa se você é a favor ou contra a grama sintética, mas a discussão ela precisa existir. Se vários jogadores estão reclamando, jogadores de nome, de peso, é porque alguma coisa tem. E a CBF precisa se envolver com o debate, porque é o futebol brasileiro. E precisamos ouvir aí os motivos que fazem esses atletas serem contra esse material. Isso é um debate importante aí para melhorar o produto do futebol brasileiro, que vai de mal a pior. Quanto tempo o Brasil não ganha uma Copa? Ah, Rafa, você está dizendo que é por causa dos gramados? Também, isso influencia. Nós temos, além dos gramados sintéticos, nós temos verdadeiros pastos no Brasil, né? Em alguns campos nem é praticado futebol. Então é preciso aí você se aprofundar, mergulhar nesse debate, não só proibir, acabar com o gramado sintético, mas trabalhar para uma evolução no geral e deixar padrão todos os gramados do futebol brasileiro. Eu sei que isso aí é quase impossível, mas não é impossível. Se você tiver um trabalho técnico, um esforço, uma estrutura, patrocínios, colocar dinheiro nisso e padronizar o gramado do futebol brasileiro, como são os gramados da Europa, eu acho que já é o primeiro passo rumo ao sucesso, né? E uma outra coisa, essa questão aí do gramado sintético, por que em vários países o gramado sintético é proibido e no Brasil não? Alguém precisa dizer isso. Você vai na Inglaterra,
Os clubes que disputam a Premier League, ninguém tem gramado sintético. Você vai lá na Liga, os clubes que disputam o Campeonato Espanhol, ninguém tem gramado sintético. Você vai na Alemanha, na Bundesliga, os alemães, ninguém tem gramado sintético. Você vai na Itália, Campeonato Italiano, ninguém tem gramado sintético. Então por que o Brasil pode ter e as outras não? Por isso que eu acho que o debate tem que existir. E você é contra ou a favor do gramado sintético? Deixa aqui nos comentários. Será o fim do tapetinho? Bom, a gente vai ficar em cima, qualquer novidade a gente traz aqui, informa o torcedor rubro-negro. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!